Não é assim, porque quando faz AV1, meu Deus, pra chegar às AV2 é assim, ó. Aí já não se mexe. Aí levanta pro oitavo. Ó, pessoal. Então, agora nós vamos começar a trabalhar os sistemas, tá? Com relação aos sistemas, pessoal, eu mudei o slide para vocês, a gente fazendo uma revisão do conteúdo, ou do sistema, tá? Tudo que vocês aqui já sabem, certo? Primeiro a revisão mostrando o sistema, como é, depois a gente entra nas alterações que são normais do processo de envelhecimento, depois a gente entra nas patologias, tá? Esse slide já está lá no Canvas para vocês, viu? Então, pessoal, como é que a gente trabalha o sistema tegmentar, né? O sistema tegmentar, ele é mais fácil porque ele é visível, né? Então, a gente consegue observar as alterações do processo de envelhecimento ao olhar para o idoso, né? Então, nós observamos, e quando a gente for ver as alterações do processo de envelhecimento, nós iremos pensar, quando a gente imaginar o idoso que a gente conhece, que tal idoso, ele apresenta mais alterações dentro do processo de envelhecimento. Por quê? Porque no caso do sistema tegmentar, ele foi mais exposto ao sol, ele não teve cuidados, ele não passou um protetor solar, ele não usou um chapéu, ele não usou um óculos, ele não usou uma roupa, né, com mangas, tá? Ele trabalha na agricultura, então ele está mais exposto, certo? E aí a gente pensa naquele outro idoso que não tem tantas marcas com relação ao processo de envelhecimento. Por quê? Porque ele trabalhava no escritório, porque ele usava roupas de mangas compridas, porque ele se cuidava, certo? Então, a intensidade com relação a essas marcas, que são do processo de envelhecimento, a gente observa com mais intensidade em uns e observa com menos intensidade no outro. Isso não quer dizer que ele não vá desenvolver ou que ele não esteja desenvolvendo, mas talvez as marcas elas sejam menores, certo? Ou então demore mais para aparecer, né? Ainda não tem aparecido o suficiente, né? E daí, no nosso sistema tegmentar, ele é formado aí pela epiderme, né? Coisas aí que vocês já sabem, as 3 camadas, epiderme, derme e tecido subcutâneo, né? Dentro da epiderme, ou desculpa, dentro da derme, nós temos aí os anexos, tá? Nós temos aí as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, que modificam dentro do processo de envelhecimento e fazem com que o idoso tenha a pele ressecada, tá? Uma coisa que nós devemos ter atenção no idoso, que, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa mais jovem com a pele ressecada, o que é que a gente diz logo? E se hidrate, né? Beba água, beba líquido. No idoso, logicamente que a gente vai orientar a hidratação, porque é bom para todo o sistema. Só que o ressecamento na pele do idoso não é só questão dele não se hidratar. Ele pode até se hidratar muito bem, mas vai aparecer o ressecamento na pele dele, por quê? Devido à diminuição na produção das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas, onde a pele desse idoso ela não vai mais transpirar da mesma maneira, onde ela não vai ter mais a produção de sebo e suor, tá? Que é o que dá muitas vezes, né? Aliás, que é o que lubrifica a nossa pele, certo? Aí quando a gente se hidrata, a pele fica bem melhor, certo? Então, uma coisa que a gente não pode só se apegar quando a gente vê uma pele de um idoso desidratado, ressecado, não só tá lá falando a questão da hidratação, tá? A gente tem que falar a questão do protetor, a gente tem que falar a questão dos cremes, tá certo? Para que aquela pele fique bem menos ressecada, certo? E daí, né, a estrutura aí da pele, a gente sabe que a epiderme é a que mais sofre modificação, né? Porque a nível de epiderme que a gente tem a descamação, certo? Se a gente
está exposto aos raios solares lá na praia, tá? A gente vai ter uma descamação maior, certo? O idoso, ele vai ter essa descamação maior porque ele já tem uma pele ressecada, tá? Então, também tem a questão da renovação dessa célula, dessa camada da epiderme, que no idoso ela é bem mais lenta, certo? Então, o cuidado que nós devemos ter com relação a essa epiderme é para que não deixe a derme desprotegida. Agora ele parece que não vai aceitar. É Suelen? Era quem? Sueli. Ah, sei. Obrigada. Então, nós devemos ter cuidado com a epiderme para não deixar a derme desprotegida. Porque na derme nós temos aí os folículos pilosos, na derme que nós temos aí a questão das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas, ok? No tecido adiposo, no tecido subcutâneo nós temos o tecido adiposo, né, que são as gorduras, que aí também essas gorduras protegem a questão dos nervos e dos ossos. Tranquilo? Só revisando isso aí, vocês já sabem muito bem. A aula de hoje quase toda vocês já sabem muito bem. Tá? Coisa boa, né? E daí, exatamente, e daí nós temos as funções da pele. Aí que vai saber muito bem. Esse jogo vai cair uma prova também, vai cair uma questão sobre isso. Exatamente. Quais são as funções da pele? Então, as funções da pele, nós temos aí a questão da proteção, né? A pele, ela nos protege, ela protege os ossos, protege os nervos. A epiderme protege a derme e o tecido subcutâneo, tá? Nós temos outra função da pele, as sensações, né? O nosso tato, né? Que é um dos órgãos sensitivos, né? Então, a sensação, temperatura, dor, toque suave e pressão. Tem a questão do equilíbrio hídrico, que aí a gente já falou que com relação especificamente do idoso, a pele está ressecada não é só devido a um desequilíbrio, né, hídrico, é diminuição realmente das glândulas sebáceas e a regulação da temperatura, né, onde a nossa pele nos protege contra a exposição a frios extremos, né, e a quinturas extremas ainda, ok? E daí, pessoal, agora nós vamos começar a trabalhar. As alterações que ocorrem dentro do processo de envelhecimento, certo? A primeira que nós vamos ver na pele é a cerose, tá? A cerose, pessoal, elas são manchas esbranquiçadas ou avermelhadas que estão na pele do idoso. O idoso, quando ele é mais branquinho, quando ele tem uma pele mais clara, essas manchas vão aparecer mais avermelhadas. O idoso, quando ele é mais moreno, essas manchas vão aparecer esbranquiçadas, tá? Essas manchas, elas são devido à descamação da pele, a pele já está seca e a epiderme está se descamando, tá? Daí a orientação com relação ao cuidado, com relação à proteção, com relação à não exposição ao sol, certo? Além dessas manchas, a cerose ela é caracterizada pelo prurido, tá? O que vem piorar essa questão da cerose é justamente essa coceira, tá? Que essa coceira, se não for orientada no idoso, essa cerose ela pode virar uma patologia, que é o que a gente chama de ceratose actínica ou ceratose solar. Mais na frente a gente vai ver essa patologia, certo? Além de que muitos desses idosos eles já apresentam o que a gente chama de roxo cutâneo, que é aquela pele realmente já digamos quebradiça, certo? Que no simples coçar, ela já causa sangramento. Tá? Então, daí, mais uma vez, a questão dessa orientação. No idoso, vocês vão observar que, na maioria dos aspectos normais do envelhecimento,
ocorre a diminuição dos melanócitos, né? A gente sabe que os melanócitos é que dá a nossa cor, certo? Por isso que o idoso tem essa modificação com relação à sua coloração. Infelizmente, ou felizmente, né, ela não é por igual. Por isso que ela sai deixando essas manchas aí, devido à diminuição desses melanócitos, certo? Então, nós temos a cerose, que é do processo de envelhecimento, então os idosos irão apresentar, isso faz parte do processo, tá? Só que nós devemos orientar esses cuidados com relação a todos esses processos, porque, por exemplo, a cerose, ela vai causar uma patologia se não cuidar, se não tratar, tá? E é uma coisa que tem que tratar para o resto da vida, né? Porque só vai progredir. Só vai piorar, eu dizer. Eu também pensei. Tá? Aí eu segurei. E daí nós temos outra alteração, né, do envelhecimento, que é o lentículo senil. Vocês observam aí a mão, né? A mão, ela tem os pontos marrons, tá certo? Esses pontos marrons, se muito exposto ao sol, se continuar com a exposição ao sol, eles causam lesões benignas. E que podem evoluir para malignas, certo? Ocorre mais nas áreas que são mais expostas, né? Rosto, mãos, braços, ombros, tá? E o fator de risco aí são as lesões neoplásicas e aumentam com a idade, certo? Então, a gente sempre, em todas essas alterações, a gente reforça os cuidados que agora, se o idoso nunca teve, agora ele vai ter que ter, tá? Para que isso não evolua para patologias, tá? Lentículo senil, essas manchinhas. Lentículo senil, essas manchinhas amarronzadas, tá? Vocês veem que a cerose, elas são avermelhadas e brancas, né? Vai depender do tipo da pele. Tá? No moreno mais brancas e no mais clarinho mais avermelhadas. O lentículo já são essas manchas bem marrons. A pessoa, o idoso pode ter os dois, né? Pode sim. A maioria. Tá? Isso. Tá? Peraí. Esse lentículo é só nas mãos? Não, nas áreas mais expostas. Rosto, mãos, braços, ombros. Tá? Ele pode aparecer também nas pernas. Mas só que nas pernas nós temos que observar se realmente é lentículo, tá? Ou se é a púrpura senil. Certo? Essas manchas de lentículo vai ser marrom. Marrom, mais escurinho. Isso, mais escuras. Tá certo? Já o lentículo, podia passar? Pode sim. Já o lentículo senil, que aí a pessoa pode confundir com a púrpura senil, que pode confundir com lentículo, certo? É a questão, ele vem com o mesmo aspecto amarronzado, certo? Só que a púrpura senil, ela é causada por pontos de hemorragia, certo? Tá? No idoso, nós já sabemos que os vasos, eles são mais frágeis, eles são mais finos, né? E nas pernas, como são marrons, tem que ser observado para diferenciar o que é um e o que é outro. Tem também a questão da púrpura senil, ela evoluir de marrom para preto, né? Isso vai depender da extensão da hemorragia, certo? E também depender do não repouso que esse idoso tem. Tá? Como acontece? Fala de repouso, né? Não, acontece por pancadas, tá? Acontece pelo difícil fluxo, né? Que a gente sabe. Acontece por ele coçar. Uma tá? pressão exercida também. Uma pressão, uma pressão, por exemplo, na posição que ele dorme. Vai pegar, né? Vai pegar, exatamente. Certo? Minha avó tem muito nas pernas. Exatamente. É mais Tem frequente. as pernas assim. Esse foi.
é mais característico nos membros inferiores, né, devido à questão do fluxo sanguíneo. Aí os vasos, eles estão mais frágeis, estão mais quebradiços, né, mais diminuídos, aliás, e daí a gente sabe também o fluxo sanguíneo dos membros inferiores, né, foi mais prejudicado, certo? Então, pancadas, a posição, pressão mais fortes, tá? Aí passar muito tempo em pé, tá? A não elevação dos membros, tudo isso tende a levar essas manchas amarronzadas para preto, certo? E a púrpura senil são áreas hemorrágicas. Tranquilo? E daí, pessoal, também na pele, nós temos aí a questão, estou tranquila aí, pessoal, em casa. Na pele, nós temos aí a questão do enrugamento e da pitose, né? E se vocês observarem, aqui está meio ruim, né? Para vocês notarem os detalhes. Mas se vocês estiverem em casa, que ali eu consigo ver bem direitinho, essa gravura, ela mostra bem esse enrugamento e essa pitose, né? Então, vocês veem que aqui, essa testa dessa senhora, ela é bem, os traços bem marcados, tá certo? Aqui realmente mostra o enrugamento, tá? De uma pessoa que foi exposta aos raios solares mesmo, ao sol mesmo, tá? Vocês observem aqui na mão dela, já há um ressecamento, certo? Já um ressecamento tão forte que muitas vezes já fica assim, uma coisa opaca, certo? Aqui já aparece... Perto do brilho, né? Exatamente, tá? Já aparece pontos de cerose, tá certo? Pontos de lentícula, pontos amarronzados. E no caso aqui, a pitose dela, ela é bem visível, certo? Então, a pitose palpebral, o caimento, certo? Ele já é bem visível. Então, aqui, né, demonstra de forma externa, né? Isso aí já nem temos o que questionar, certo? Então, também na pele ocorre aí o enrugamento e a pitose. Tranquilo com relação à pele? É para a gente saber essas características da pele do idoso, né? Que é pitose, essas coisas. Isso. Sim. Passa a palavra não. Certo. Tá. Pronto? Pode passar, pessoal? E daí, pessoal, nós vamos para as mudanças do couro cabeludo, certo? No cabelo aí. Então, veja, a primeira mudança que infelizmente ocorre, né, devido à diminuição da melanina, são os cabelos brancos, né? Esses cabelos brancos tão característicos dos idosos é devido ao quê? À diminuição da melanina, certo? Nas mulheres, nas idosas, pode ocorrer o aparecimento de pelos no queixo e acima da pelada, né? Que é o famoso bigode e a barbinha, que é tão característico nas mulheres idosas, tá? Logicamente, nós temos mulheres mais novas que já apresentam esses pelos, mas aí é mais uma questão hormonal, tá? Nas idosas é devido a essa alteração aí com relação à pele, certo? É também visto nos idosos, principalmente nos homens, a questão de pelos na orelha e no nariz. E esses pelos, pessoal, geralmente eles são bem grossos. O que diferencia dos cabelos da cabeça e dos pelos, que nos idosos vão ficando mais finos, tá? Às vezes, quando a gente observa o travesseiro do idoso, tá? Com pelos bem finos, a gente observa como no bebê, quando está caindo o cabelo, né? O travesseiro fica cheio desses pelos. Justamente por quê? Porque eles afinam e tendem a cair, certo? Então, isso aí são as mudanças que a gente observa aí nos cabelos dos idosos. Posso passar? Só um pouquinho.
Pode passar, E daí, pessoal, nós temos as unhas, tá? Beleza, vou tirar na hora certa. Nas unhas, pessoal, nós observamos umas linhas longitudinais, certo? Essas linhas longitudinais, elas se apresentam nas unhas quando estão ressecadas. Então, a transpiração, ela ajuda as unhas a se manterem hidratadas, certo? Tem pessoas que têm dificuldade de transpiração, produção nas glândulas, ou na função das glândulas sudoríparas e sebáceas, que aí ela também vai apresentar ressecamento nas unhas, certo? Mas esse ressecamento das unhas, eles são característicos dos idosos. Quanto mais ressecado essas unhas, mais fácil o surgimento dessas linhas longitudinais. Essas linhas fazem o quê? Fazem com que a unha venha a se levantar, certo? E daí facilita a introdução de sujeiras, tá? Quando essas unhas estão levantadas e a sujeira entrando, faz com que haja uma infecção por fungos, por bactérias, e a pessoa acaba muitas vezes perdendo essa unha porque ela vai se deteriorando, certo? Às vezes essas linhas se juntam e daí uma parte da unha ela se levanta sozinha, tá? O que facilita ainda mais na entrada quando é num local bem mais aberto, né? No caso da unha, ok? Elas ficam mais quebradiças, elas crescem mais lentamente, tá? Se tornam mais grossas, né? O que dificulta aí, muitas vezes o corte, ok? Depende, porque minha sogra teve AVC, aí esse braço ela não fecha, ela não dela fica assim. Se eu passar mais de 2 semanas sem cortar as unhas dela, cresce demais. Porque é bem pequenininho, mas cresce rápido que sobra. Pois é. Mas elas estão ressecadas? Isso acontece mais quando ela está bem ressecada mesmo, né? Toda vez que eu falo essas unhas, eu me lembro da minha mãe, porque minha mãe tem essas linhas longitudinais nas unhas dos pés. E já são tortuosos porque devido à artrose, à osteoporose e tudo mais. Aí eu tinha, inclusive, se olhar bem de pertinho, tem uma calosidade aqui. Isso aqui meu sempre foi marrom, quando eu vou lá, eu cortar as unhas dos pés dela, né? Aí agora, devido à Covid, eu passei 1 ano e 1 mês sem ir lá. Mas quase tô bom, porque esse tempo todo ia todo mês, né? E daí, nesse período, então, essa calosidade acabou, né? Porque eu não cortava mais, né? A bichinha até arranjou agora uma pessoa que corta, né? Isso que eu nem vou reclamar mais, imagina. Ok, pessoal, com relação às unhas, posso passar? Isso é mais comum nas unhas dos pés, né? Mais, tá? E daí, pessoal, nós temos a questão das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas, né? As glândulas, ambas, têm o seu funcionamento diminuído, tá? As glândulas sudoríparas, elas vão diminuir o número, certo? E daí, a pessoa vai diminuir a questão da transpiração, tá? Principalmente aí nas axilas e nas virilhas, tá? Com relação às axilas, o que deixa o idoso, muitas vezes, com cheiro bem característico, bem forte, certo? Daí ele deve ser orientado a questão de mais banhos para ver se diminui esse cheiro forte. Mas que já é devido, não é devido a uma falta de higiene, é devido à questão da diminuição das glândulas sudoríparas. Eu pensei que era um cheiro característico, porque o idoso tem um cheiro, assim, o cheiro dele, entendeu?
quando eu entro no quarto e o idoso mora nesse quarto, eu já sei que ele é um idoso que eu sinto o cheiro do idoso. Mas não é podre, não, mas é um cheiro específico de idoso. Eu sinto esse cheiro, esse cara que ele sente, não? Eu sei. E é um cheiro Como se fosse um cheiro mais sei, é um cheiro forte. assim que mais forte, mais característico, é justamente devido a essa não mais não é podre, não. Não, mas mesmo que não é podre, não. É assim, como se ele exalasse um cheiro mais forte. Tá? Porque na realidade todos nós exalamos devido à respiração, a água dele fica mais, né? Isso. E nas glândulas sebáceas, pessoal, apesar do número de glândulas sebáceas aumentarem, mas o funcionamento delas diminui, certo? Então, veja que esse idoso, ele não produz, aliás, ele tem uma diminuição no suor e no seio. Por isso, a pele vem ressecada. Ele sente mais frio também, né? Também. Tem uns, né? Tem uns que tem. A caça da mamãe foi para a nova. Tá vendo como vinha puxando mal o povo, viu? Posso passar? Pode? Vai tirar foto? Não. Vai, cadê as coisas aí? Eu faço feijão, faço trabalho, faço carne, tudo. Cadê, povo? Isso, deu para passar. Vai dar onde, Daniel? E daí, pessoal, nós vamos falar na EPP que todos vocês já sabem, né? Aprender com o Raia, né? Então, sumiu mesmo. Então, as lesões aí, elas são definidas, né, por lesões produzidas na pele e em partes moles, quando se mantêm comprimidas durante o tempo de prolongação, entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, né? A gente pode estar evitando que o idoso, ele apresente essas lesões por pressão. De que maneira? Mudança de decor. E mais? Passando um creme. Que é de barreira. E mais? Mudança de Hidratação. E mais? Uso de colchão adequado. Ótimo. Uso de colchão adequado, uso de travesseiros, né, para amenizar essas superfícies mais duras, certo? Então, essas prevenções, pessoal, elas têm que ser usadas tanto em idosos que não precisam do seu idoso só acamado, não. Idoso que tenha dificuldade de deambulação, idoso que passa muito tempo sentado, a gente tem que ter esse cuidado para evitar essas lesões, né? Vocês já aprenderam o desbridamento, já? Nutrição também. Principalmente, né, a questão do proteica, certo? Se o nível de albumina ele estiver baixo, né, principalmente 3,5 aí, tem que entrar aí com o nutricionista para essa questão proteica, certo? Principalmente se o idoso ele estiver perdendo muito peso, tá? Aí tem que entrar com a alimentação proteica. Aumenta a pressão, né? Na proeminência óssea. Aumenta a pressão, certo? Aí nós temos aí os fatores de risco das lesões por pressão. Imobilidade, né? A questão da própria idade, as alterações na sensibilidade da pele, onde a gente observa que a epiderme está sendo muitas vezes destruída, tá? Deficiências do estado nutricional, principalmente a questão aí das proteínas, uma alimentação proteica, esse idoso tem que ter. Alterações circulares, que já vêm desde o processo normal do envelhecimento, quando o paciente, quando o idoso ele vai apresentar aí as púrpuras senilis, tá? Diminuição do nível de consciência e incontinências urinárias, certo? A questão do nível de consciência, porque o idoso, ele não vai saber se cuidar, tá? Ele pode até conseguir se cuidar, mas ele não vai ter a consciência, né, de se cuidar. E com relação aos esfíncteres, a questão da higienização, né? Tem que haver uma higienização
para que essa lesão É normal que não, com todos os esfínteres, é normal, idoso. ele perder. Sim. Não é. Tem uma diminuição. Tem uma diminuição, tá certo? Agora, idosos com problemas renais, com problemas intestinais, aí ele pode perder total, tá certo? E aí vem aquela questão do uso de fraldas, né? E daí, pessoal, nós temos a classificação da LPP. Vocês lembram de quando os estágios a LPP é classificada? 4 e tem não classificado. Hã? Tem Não, classificado. tá. É 4, mas a não classificada. Ótimo. Exatamente. Tá? Então, pessoal, já ia dizer, na 4. Na primeira, né, nós temos que tipo de características aí. Tá? Vermelhidão. Exatamente. O primeiro estágio, né, já há uma vermelhidão, aí a nível de epiderme, tá certo? O estágio 2, nós já podemos ter a presença de bolhas, tá? E também já atinge a epiderme, certo? No estágio 3, nós já vemos a questão de atingir a derme, e já podemos ter necrose, tá? No estágio 4, já há, né, o comprometimento ósseo e muscular, tá? E o não classificável. E a osteomielite. E o não classificável já entra aí no estágio 3 e 4. Isso? Que é quando tem quando é coberto, né? Isso. Quem não está para ver. Ótimo, exatamente. Tá? Aí vem a questão do desbridamento para que se consiga ver e possa se classificar aí nos 4 estágios. Muito bem, vocês estão pouco demais. É o gosto, né? O povo de casa também estava sabendo de tudo, né? Muito bem. E aí, pessoal, com relação à avaliação das LPPs, certo? A primeira coisa que nós temos que avaliar é o estágio em que essa lesão está. Por isso que, muitas vezes, tem que fazer o desbridamento para se saber qual o estágio, se ele realmente não for visível, certo? Outra coisa com relação à avaliação é ver o estado nutricional, né? Fazer exames para se ver o estado nutricional. E também uma coisa que a gente costuma muito fazer na avaliação é tirar fotos quando esse idoso começa a ser tratado, tá? Quando essa lesão começa a ser tratada. Porque a gente vai vendo a evolução dessa lesão, certo? A prevenção, nós já falamos, né? Que a mudança de decúbito, que é o uso de coxins, que é o uso de travesseiros, né? Que é o uso de óleos, de cremes, né? Para diminuir aí a aderência do tecido com a superfície dura, certo? O tratamento vem através do desbridamento, vem através da higienização da lesão, vem através dos curativos, tá certo? E da mobilidade do paciente. Nós não devemos esquecer que esse paciente precisa ser movimentado, certo? Eu já ia dizer mobilizado. Tranquilo, pessoal? Agora eu fico sem saber que o Gordon pode falar, vou pra cá. Ok? Então, nós vimos as alterações que podem ocorrer dentro do processo de envelhecimento, tá? E agora nós vamos adentrar nas patologias que esse idoso pode se acometer. Nós vamos ver as patologias e daí a gente deixa o câncer para quarta-feira que vem, certo? Então, nós temos aqui a primeira patologia, que é a ceratose actínica ou a ceratose solar, que ela é uma consequência da serose, certo? Se a serose não for cuidada, tá? Não é tratada, é cuidada, é prevenida, tá certo? Ela pode evoluir para uma ceratose actínica, tá? Que são pequenas placas descamadas e avermelhadas associadas à exposição ao sol. Essa ceratose, que já é uma patologia, ela ainda pode evoluir para o câncer, tá? Então, daí a questão da introdução do dermatologista, se ele ainda não foi inserido dentro do processo de envelhecimento, certo?
Se desenvolve lentamente e pode progredir para carcinoma celular escamoso, que é um dos tipos de câncer que acomete mais o idoso, com relação à pele, tá certo? As abordagens terapêuticas podem ser cirúrgicas e medicamentosas, tá? E evitar a exposição exagerada aos raios solares. Então, aqui vem a questão: se o idoso nunca usou protetor solar, nunca usou chapéu, nunca foi evitado com relação à exposição aos raios solares, agora ele tem que evitar, tá? Muitas vezes esse idoso não pode mais nem sair ao sol, certo? Para evitar aí essa evolução para um câncer. Bom? E aqui, com relação às manchas, fica a mesma coisa, né, que a gente falou na cerose. Manchas mais esbranquiçadas para a pele mais morena, mais escura, e manchas avermelhadas para a pele mais clara. Quando o idoso está com essa, já desenvolveu essa doença, já evoluiu essa doença aí, né? Aí o tratamento é medicamentoso, O tratamento é medicamentoso e cirúrgico, tá? Essa ceratose, né? Porque assim, eu tô vendo nessa imagem aqui de cima, né, do rosto. Aí tem a ceratose, né, que é e eu percebo que tem tipo um sinalzinho maior assim, ó. Isso, esse É bem né? típico do indivíduo. Isso. Aí, Flávia, lembra que na cerose, a cerose ela vai apresentar prurido? Prurido, ou seja, certo? Como a ceratose é uma evolução da cerose que não foi cuidada, que ninguém ligou, tá? Isso aqui já há um processo de descamação e, se não tratado, esse ponto já pode ser um ponto de câncer. Certo? Então, veja, né, essa questão da exposição, essa questão da coceira, que já pode evoluir para isso aí. Mas no caso, se isso sai na pele do idoso, quer dizer que já é um câncer ou... Não, e que isso aí pode ser apenas a descamação devido ao prurido, tá? Uma descamação maior porque ele coçou mais. Aí possa ser que saia. Aí possa ser que, fazendo o tratamento, esse ponto suma. Porém, esse ponto deve ser investigado para ver essa questão se é um câncer ou não. quando aparecer. Certo? Também a gente vai observar. Mais na frente, nós vamos ver os sinais de alerta. Tá certo? Nos sinais de alerta, a gente tem que ver essa coloração. Por quê? No caso aqui, a cerose era de pontos esbranquiçados para avermelhados. Você vê que toda a região aqui está avermelhada. Se nela toda, que é avermelhada, nós temos um ponto branco, então já há uma mudança de cor. Então a gente já considera isso como um sinal de alerta. Certo? Ó, aqui está todo avermelhado. Então a gente já sabe que isso aqui é uma ceratose, que foi uma consequência da cerose. Tá? Só que quando a gente vai fazer um exame de pele, e nós mesmos podemos observar, nós enfermeiros podemos fazer essa observação com relação à coloração de uma mancha, a gente observa que ela está toda avermelhada. O que é que nos vai chamar a atenção? Esse ponto branco no meio do avermelhado, tá? Então, esse pontinho branco já pode ser um sinal de alerta. Certo? O pontinho branco. Por quê? Porque a coloração está diferente da coloração total. Tá? Nos sinais de alertas, nós temos o ABCDE. A cor é um dos sinais de alerta. Antes de ontem, eu estava na fisioterapia, né? Aí chegou um senhor, aí... Quando eu estava lá fazendo a fisioterapia, aí o senhor disse assim, não, aí a fisioterapia disse que ele tem que fazer fisioterapia porque ele teve paralisia facial. Aí ela observou que assim, no queixo dele tinha ele tive esse sinalzinho, né, assim. Aí ela disse assim, o que é isso aqui? Eu estava próximo, assim, né, eu vi também. Aí ele disse, não,
É porque esse sinal, ele sai direto, eu tenho que sempre estar retirando. Eu fiquei pensando, será que isso não pode ser? Pode ser. Isso aí precisa de investigação, tá? Eu achei bem parecido, eu lembrei. Uma das coisas que nós precisamos fazer, né, e também orientar os nossos idosos é com relação à autoavaliação, certo? A autoavaliação, ela é parecida com o câncer de corpo, com a autoavaliação das mamas, né, em frente ao espelho, a pessoa observando manchas que a gente tem na pele, tá? Se a gente encontra uma mancha, e se a gente não quer buscar logo profissional, a gente tem que observar se essa mancha muda, certo? Se ela muda o diâmetro, se ela muda as bordas, se ela muda a cor, certo? Se ela está se espalhando, porque tudo isso já são sinais de alerta, tá? Então, como ele disse, que tira em volta é um sinal de alerta. Foi isso que eu fiquei pensando, fala, será que esse acho não parecido com E pode ser, né? Aí vem a questão da anamnese para que a gente já investigue isso. Porque assim, meu avô, ele teve câncer de pele, que sempre saía. Eu tive que fazer a retirada. São sinais de alerta que a UIT precisa de investigação. E daí nós temos a dermatite de êxtase, né, que ela é causada aí pela questão sanguínea, né, pela diminuição aí do fluxo sanguíneo, por tudo que a gente viu lá na púrpura senil, pelos vasos mais frágeis, pela dificuldade com relação ao acesso ao fluxo. Tá? A questão aí da elevação dos membros, curativos, repouso, ajuda com relação a essa dermatite de êxtase, certo? Mas você parece mais que E daí, pessoal, agora, as patologias que nós vamos ver, vocês vão observar que tanto elas acontecem nas pessoas mais jovens, quanto nos idosos, certo? Por exemplo, a dermatite seborreica, ela acontece muito nos adolescentes, tá? Devido à má alimentação, devido à exposição ao sol, devido aos não cuidados, como também acontece nos idosos, que é uma doença inflamatória onde aparecem esses pontos gordurosos, esses pontos amarelados aí, tá certo? Esses pontos, eles causam coceira, eles causam irritação, tá certo? E o tratamento realmente é higienização e cremes anti-inflamatórios. Por quê? São pontos inflamatórios causados pela gordura. Aí vem a questão nutricional, vem a questão da exposição, tá? E vem a questão que o idoso piora, a questão do ressecamento da própria pele, certo? Essa dermatite seborreica, ela acontece muito nas áreas mais expostas, tá? Mas ela também tende a acontecer em lugares abafados, como, por exemplo, nas axilas e nas virilhas. Ok? Durma não, Daniela. Não, Estamos terminando. quem está dormindo é comigo. Ah, é comigo? Eu não assisti. Qual que é que Não tem outro. Esse? Pode passar os dois? Eu acho que esse Onde é que foi esse negócio? E daí nós vamos falar da famosa psoríase, né? Psoríase, pessoal, é uma doença crônica onde a pessoa apresenta crises, tá? Essas crises são causadas pelos fatores estressantes. Por isso que o maior tratamento da psoríase, né, é o controle do estresse, é terapia. Certo? Além de que, logicamente, que há um uso, né, recomendado pelo dermatologista de
tomadas à base de corticoide, certo? Mas não adianta usar essas medicações se não cuidar do fator estressante, tá? Então, pessoas com... acontece muito. Acontece. Pessoas com psoríase precisam fazer terapia eternamente para esse controle aí da ansiedade, certo? A psoríase, ela vai apresentar complicações de neuralgia, certo? Ela vai atingir as articulações, ela vai atingir os nervos quando não cuidado, tá? Então, ela pode evoluir aí, muitas vezes, para dores, tá? Muito fortes, onde o idoso, ele não vai conseguir caminhar. Coça, sim, certo? Ocorre a formação, pessoal, dessas placas aí esbranquiçadas, certo? Essas placas, elas são vistas em diversos cantos. Muito no couro cabeludo, tá? Muito nos cotovelos, certo? Toda essa região. Nos pés, ainda há complicação de rachaduras, tá? Nos pés, Então, elas evoluem muito se não tratadas, se não cuidadas. Por isso que essa pessoa, ela precisa passar o resto da vida em terapia para que ela controle esse fator estressante, né? Tem, são a base de corticoide. E daí, pessoal, pessoas que são obesas, né, que tem a barriga, né, pendurada mesmo, nessa região, muitas vezes há um processo de sangramento, porque essa pele, devido o surgimento dessas placas, certo? Ela fica muito sensível, porque o paciente vai coçar bastante. Tá? Nós temos uma colega aqui que desenvolveu agora no período de pandemia. Mas é um colega aluno. Eu sei. Pronto. E daí nós vamos para a herpes zoster, né? Vírus da varicela zoster causa essas erupções aí, pessoal. Onde essas erupções, elas vão se espalhando, tá? Por uma área bem extensa. Mas não só quem tiver tipo protocolo? Não. Sim. Certo? Mas a pessoa, ela pode ter ficado com vírus. E daí desenvolver... Nada disso. Isso. E daí o tratamento é a ciclovir, só que o tratamento é só para diminuir aí a questão da exposição, da área. Tá? Não mata o vírus. Tá? Daí a recidiva que a pessoa pode ter. Certo, Vitor? Tá? Com complicação, assim como a psoríase, ela pode atingir os nervos, certo? E a pessoa acabar aí, muitas vezes, sem conseguir manusear membros, tá? Só porque esse vírus ele tem um período de incubação, né? Prolongado. Isso. Ele pode ter períodos de latência e períodos de crise, né? É igual a psoríase. A psoríase, o paciente ele pode ter períodos de latência, onde ele está no estresse controlado, tá? E daí ele não vai apresentar essas placas, mas ele pode apresentar as coceiras, certo? Daí, quando ele está na crise, com o estresse lá em cima, aí vai a coceira aumentar e o surgimento das placas. Ou seja, não tem cura, né? Não, exatamente. E daí nós temos a escabiose, né, que é uma doença muito conhecida, né, uma doença contagiosa, que em algumas literaturas vocês vão encontrar que quando ela ocorre com essa característica avermelhada, né, muitas pessoas, eu não me lembro qual foi a literatura que eu li, muitas pessoas confundem com um ferimento por mijo de potol, tá? Principalmente nessas cidades que tem muito, né? Existe uma época, eu não sei qual a época, né? Que eles se proliferam demais e daí as pessoas confundem. Só que, pessoal, quando começa a coçar muito e não há uma melhora, daí vai se tentar o diagnóstico e descobre aí a questão da escabiose, tá? O tratamento é escabicida
ocorre mais nessas regiões que não são muito aeradas, né? Entre os dedos das mãos e dos pés, pode ocorrer nas virilhas, nessas partes bem dobradas, das articulações, gente, Eu só guardo 5 metros na avenida, porque parece. pode, certo? E daí, pessoal, vocês veem, observam que nessa outra figura aí, que já tem os pontos mais pretos, é porque já está havendo uma evolução, certo? Então, elas Mas são... quando ela pode se tornar pronta? Pode, tá? Se não tratado, pode. E daí você vê que ela surge bem avermelhada e ela vai tendo uma melhora aí, né? Eu acho que a gente termina por aqui. Pronto. Quer voltar? Quer que volte? Ei, E Clélia. daí, pessoal, acha... Na próxima aula. Olha, não é você mesmo. Alguém falou aí? Falei, como é que acontece a contaminação? Olha aí, tá vendo? Clélia, E daí, pessoal, a gente vai encerrar por aqui, porque câncer, apesar de ser pouco, Clélia. mas nós temos muito o que falar, tá Clélia. certo? Para não ficar 2 slides para a próxima aula, tá bom? Não, porque daí eu informação, chegar. Mas essa aula foi uma vez. Vamos embora, né?